Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial. Quero convidar vocês que não são inscritos a se inscrever, ativar as notificações, compartilhar e dar um joinha para fortalecer o canal. Ajude-nos a bater as 4.000 horas e 1.000 inscritos aqui no canal e nos ajude a crescer a nossa família Leandro Costa Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leandro Costa Oficial. E entra na grade de programação Verdades Bíblicas. Estamos dando continuidade a mais uma mensagem aqui da série, a qual iniciamos há 6 meses. E há 6 meses Deus tem nos ensinado e tem falado aos nossos corações. A última mensagem foi uma bênção, a qual Deus lhe falou grandiosamente aos nossos corações, as nossas vidas, e nos abençoou com essa palavra, a qual fomos impactados com uma palavra revelada, uma palavra direcionada às nossas vidas. É através da palavra que alcançamos vida e vida em abundância. É através da palavra que conhecemos mais quem é Jesus e nos aproximando mais ainda de Deus, pois a palavra é o próprio Cristo, pois Ele é a própria palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No momento que conhecemos essa verdade, que há dentro das Escrituras, somos libertos de qualquer e toda prisão espiritual. Quero te convidar a você fechar seus olhos e faremos uma breve oração para que Deus ele venha manifestar a vontade e o querer dele nesta manhã de quarta-feira. Mais uma quarta-feira chegou. Estamos, Senhor, aqui na Tua presença para te engrandecer, te exaltar. Entro, Senhor, na Tua presença para te pedir que se eu possa estar inundando esse lugar com Tua glória, Tua Shekinah e a Tua presença, não pode faltar, pois o canal Leandro Costa Oficial sempre se renderá à Sua vontade e ao Teu querer. Fala aos nossos corações, mesmo, Senhor, que seja uma palavra de correção. Estamos ansiosos para ouvir a Tua voz, não vozes humanas e nem palavras humanas, mas sim a Sua voz, as Tuas palavras, que o Senhor possa estar soprando a Tua brisa suave aqui nesse lugar. Toma o seu lugar de destaque, pois Tu és a pessoa mais importante. Que o Leandro diminua e desapareça, saia de cena, e o Senhor apareça e fala. Não seja eu, mas sim o Senhor, que eu apenas possa ser um instrumento. Que o Leandro de fato venha desaparecer e diminuir, o Senhor apareça e realmente, pois o lugar é seu, o ambiente é seu. Fala e faz da forma que o Senhor quiser. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. Amém. Estamos adentrando a mais uma mensagem aqui da série a qual estamos dando continuidade. A última mensagem foi uma bênção, qual sentimos a presença de Deus. Quero te convidar para abrir em João, capítulo 14, versículo 6. Queremos ouvir aqui, ó, a palavra. João, capítulo 14, versículo 6. Sei que tem uma Bíblia próxima. Te convido a estar abrindo em cada referência, a qual estaremos citando e mencionando aqui, para você verificar a autenticidade da palavra. Não adianta, como eu falei na última mensagem, ter isso aqui, o esboço, sendo que falta a presença de Deus, a inspiração do Espírito Santo, a revelação de Deus dentro da palavra, porque somente a letra não vai ter o impacto a qual
a palavra ela tem que ser enviada para produzir, e ela vai ser lançada ao chão. Tem que ter as duas coisas, conhecimento e a revelação e a inspiração do Espírito Santo, que não seja o Leandro, mas sim o próprio Deus falando comigo e com você. Que adianta eu ter isso daqui, sendo que falta o essencial, Deus, o Espírito Santo. O que me adianta ter conhecimento e faltar a unção. Então, conhecimento e o Espírito Santo têm que estar juntos. A palavra de Deus vai nos falar. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estamos mediante a uma mensagem, um texto bíblico, a qual no início Jesus ele vai ter uma conversa com seus discípulos e ele vai falar, lá no versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E ele vai fazer uma promessa, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele fez essa promessa que ia, mas ia preparar um lugar para nós. E assim que estivesse tudo pronto, ele iria voltar para nos buscar. Aí ele continua falando, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos onde vais. E como podemos saber o caminho? Olha só a pergunta de Tomé. Não adianta eu pegar um versículo apenas excluso, sem saber o contexto da escritura. Vemos que Jesus ele vai falar que eu vou, mas vocês sabem o caminho. Aí também vai pensar, não sabemos para onde vai e nem o caminho. Aí vem o versículo tema da mensagem. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Iremos descobrir o porquê Jesus ele fala isso. E a pergunta de Tomé. O tema da palavra é, eu sou o caminho. Logo após Jesus ter realizado a ceia com seus discípulos, indicando o traidor, revelando seu destino final, inicia um grande ensinamento sobre o reino dos céus. Já vimos que na ceia, a qual já teve essa ministração umas 4 mensagens atrás, qual teve a ceia, Jesus ele vai ter um diálogo com eles e vai falar que um deles iria trair, e após a ceia ele vai ter esse diálogo com eles, a qual vai estar no nosso tema. Começa afirmando aos discípulos para não ficarem ansiosos ou preocupados com o amanhã, pois futuramente estaria preparando para todos eles um lugar muito especial. Aí volta na mensagem anterior que falamos que a palavra fala que não devemos ser ansiosos, mas somos seres humanos e nos preocupamos sim. E como não se preocupar, porque somos seres humanos? Nos preocupamos, pois sabemos das nossas responsabilidades e os compromissos devemos estar cumprindo. Mas aí a palavra vem e fala que devemos estar lançando as nossas ansiedades nas mãos de Deus e confiar. Não adianta a gente entregar e não agir.
Então a gente tem que confiar e fazer a nossa parte, pois o que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. Ele fará o impossível acontecer, o que compete a Ele fazer. Como Deus, ele levantou Moisés para libertar o povo, ele fez a parte dele, e quando chegou uma parte mais crucial, que era para Deus agir, ele enviou as 10 pragas e libertou o povo. E chegando ao Mar Vermelho, o impossível estava ali na frente deles. Era passar pelo Mar Vermelho. O que Deus faz? Ele vai fazer o Mar Vermelho se abrir, e isso competia apenas a Ele. João 14, versículos 1 a 4. Já lemos, mas bora lá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Quando Jesus ele fala que ele vai e vai preparar lugar e ele vai voltar, ele está, de certa forma, se referindo que do arrebatamento. Como que, se não houvesse lugar, ele ia fazer essa promessa? Não teria feito. Ele vai preparar e vai voltar para arrebatar a igreja, para, como o texto bíblico fala, para que estejamos onde ele está para todo sempre. Quando um de seus discípulos lhe faz a seguinte pergunta, João 14, versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Pergunta muito interessante, Tomé. O mesmo Tomé, quando Jesus ele ressuscita e aparece aos discípulos em uma sala trancada, com a porta trancada, ele vai anteriormente falar, só creio se eu tocar nas feridas. E onde foi transpassado Jesus, ele aparece aos discípulos e fala também, toca. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Tal pergunta mostra o interesse, a necessidade humana de entender como seria futuramente. Naquela época havia uma grande mistura de divisão entre a religião judaica, que traziam mais dúvidas do que soluções sobre a fé. Dentre as divisões tinham os fariseus, os escribas, saduceus, os samaritanos, os zelotes, os essênios e os prosélitos. Judas, ele, segundo o que os estudiosos vão falar, Judas Iscariotes, ele era dessa seita de zelotes, o qual Jesus ele vai fazer um apontamento para o traidor que estava junto com ele na ceia. Cada um deles mostravam diversos caminhos ou costumes que no fundo traziam muita insegurança para o povo. Diante de tudo isso, Jesus responde de uma maneira surpreendente, afirmando quem ele era de fato e sua importância no plano de Deus na salvação eterna. Jesus ele vai se revelar como o verdadeiro caminho, o único caminho que leva a Deus. Dizem que há vários caminhos, mas a Bíblia vem nos falar que é apenas um caminho. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ele deixa bem claro, ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim.
porque eu sou o caminho. Eu os levarei até o Pai. Não tem outro caminho ou outro intercessor que vai levar ao Pai, senão eu. Vamos separar essas 3 palavras-chave utilizadas por Jesus para termos um entendimento de seu significado real. Caminho, verdade e vida. São 3 palavras-chave a qual Jesus ele vai usar e vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Iremos agora descobrir o que realmente Jesus ele está citando dentro do conhecimento do povo daquela região, povo judeu, que eles conheciam muito bem, desde a época de Moisés. O que Jesus ele estava fazendo a alusão e a referência e falando que ele era as 3 coisas: caminho, verdade e a vida. Quando Jesus afirmou essas 3 palavras, estava expondo as 3 portas da entrada que haviam no tabernáculo de Moisés. Deus, após a libertação do povo, através da travessia do Mar Vermelho, Deus ele vai dar uma instrução a Moisés. Moisés, você vai construir um tabernáculo para que eu venha habitar no meio do povo. E você vai construir nessas medidas. E Deus ele vai dar as medidas, vai falar a separação de cada lugar do pátio no lugar onde acendia o incenso e o lugar santo dos santos. Cada espaço desses havia o quê? 3 portas. Pois para chegar ao Santíssimo Lugar, ou seja, ao Pai, era preciso passar por todas as portas. Quais portas? Caminho, verdade e vida. São 3 portas que receberam esses nomes. Porém, apenas o sumo sacerdote poderia passar por todas as portas e consultar o Pai. E isso somente uma vez ao ano. A primeira porta se chamava Caminho. O nome da primeira porta era Caminho, por onde as pessoas apresentavam seus animais para a realização dos sacrifícios. Esses animais tinham que ser um cordeiro, sem mancha e sem defeito algum. Tinha que ser totalmente são, perfeito para ser apresentado em sacrifício no altar. Que apenas com disposição de sacrificar sua vida, derramando o sangue, sua carne, animal queimado no altar, que é possível passar pela porta, por isso mesmo que em outra ocasião Jesus afirmou, Lucas capítulo 9, versículo 23, e dizia a todos, se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Sem sinceridade ou disposição de sacrificar, para negar a si mesmo não há salvação. É interessante que quando eles pegavam o cordeiro, colocavam aqui em cima do altar, o que eles faziam? Pegavam o sangue, colocava o dedo no sangue e fazia assim, na ponta do altar. E sacrificava. Isso fazia o que? A menção ao sacrifício de Jesus lá na cruz. Segunda porta. O nome da segunda porta era Verdade, o que somente seria possível passar o sacerdote depois de já ter apresentado o sacrifício no altar e se lavado na bacia de bronze.
Isso significa que após o sacrifício da carne é preciso se lavar, ser batizado nas águas para testificar o arrependimento verdadeiro e proporcionar a purificação dos pecados. Qual é o significado do batismo? É a remissão dos pecados. Como que, não querendo ofender a crença dos nossos irmãos católicos, dos católicos que porventura estiverem vendo esse vídeo, como que uma criança pode ter pecado para ser batizado? Não tem. Haja vista que todos aqueles que são batizados, eles reconheceram que são pecadores e vão ser batizados para remissão e perdão dos pecados. Marcos 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Se ouvimos a palavra de Deus e dizemos que cremos em Jesus, mas não nos rendemos com humildade no batismo nas águas, tem alguma coisa errada. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, ele vai falar que ele é, além do caminho, ele é a verdade. Porque ele é a verdade, ele é a palavra. 1 João 3, versículo 6 a 9. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque na sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nesta passagem, João examina a questão se a pessoa nascida de Deus pode cometer pecado. No versículo 6, o apóstolo escreve: qualquer que permanece nele não vive pecando. E no versículo 8, quem pratica o pecado é do diabo. Outro sim, no versículo 9, há uma declaração enfática: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado e não pode viver pecando. Quem é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. O que seria a prática do pecado? Se eu me prostituía e aceitei Jesus, eu passei pelo batismo, pelas águas batismais, e me tornei uma nova criatura, eu não vou voltar a praticar prostituição. Isso seria o que? A prática do pecado. Outro pecado é mentira. Mentira também é um pecado. Se eu sou uma nova criatura, eu não vou viver mentindo. Mas isso não vai extinguir ou aniquilar a natureza caída que ainda temos. Caída por quê? Ok? Quando ali no Jardim do Éden, o primeiro casal, Adão e Eva, pecam, a humanidade, na pessoa de Adão e Eva, cai juntamente com eles. E herdamos essa natureza pecaminosa e caída deles. Então, todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus estávamos. E por isso Deus ele enviou o seu Filho para morrer. Como nossa mensagem está nos mostrando a clareza que eles deveriam levar uns cordeiros sem mancha perfeito e colocar no altar para sacrifício, e o sacerdote ele pegava o dedo, molhava no sangue e molhava na ponta do altar para sacrificar, e depois disso ele deveria se lavar. Então, sem passar nas águas batismais,
não há essa purificação. Porque quando ele fazia esse sacrifício, ele tinha que ir na bacia de bronze se purificar. Isso, quando pecamos, a gente nos purificamos através do quê? Do sangue do Cordeiro. Se fosse possível um cristão pecar, parecia haver uma contradição nestas escrituras. Neste caso, João diz que se não é possível que os que realmente nasceram de novo pequem, deve haver poucos cristãos genuínos. Cada cristão ainda possui uma natureza caída, pecadora, bem como o Espírito Santo habitando em si. Olha só que interessante. Cada cristão ainda possui uma natureza caída. Acabamos de falar. Pecador. Bem como o Espírito Santo habitando em si. Mas todas as vezes, quando nós pecamos, o que o Espírito Santo faz? Ele se afasta. Quando reconhecemos o nosso pecado, pedimos perdão e procuramos ter uma vida santa que agrada a Deus, o que acontece? O Espírito Santo ele se aproxima de nós, pois o pecado faz a separação entre nós e Deus. Terceira porta. O nome da terceira porta era vida, onde somente entrava o sumo sacerdote uma vez ao ano para consultar ao Deus Pai, que se manifestava sobre as asas dos querubins que estavam sobre a Arca da Aliança. Ninguém tinha autorização de entrar no Santo dos Santos a qualquer momento, a qualquer data. Tinha permissão de, uma vez ao ano, entrar. E se entrasse de qualquer maneira, o que acontecia? Morria. Por isso que as vestes sacerdotais do sumo sacerdote era diferente. Por quê? Porque tinha sinos de ouro sobre o manto sacerdotal, que todas as vezes quando sino fazia a sinalização, ele tinha percepção de quem estava lá fora, que ele estava vivo. Quando parava, ele estava morto. É tanto que ele amarrava uma corda sobre si na cintura. Se porventura ele entrasse em pecado e ele morresse, eles puxavam. E é interessante também que ninguém tinha permissão de ver a Arca da Aliança. Só o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Após Jesus ter feito o sacrifício perfeito, rasgou-se o véu e o acesso ao Deus Pai foi aberto para todos os que aceitarem como Senhor e Salvador. Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. A palavra vida, utilizada nessa passagem bíblica no original grego, é zoe, que significa estar cheio de vitalidade, vida real e genuína. Diferente da palavra vida, utilizada em outros trechos bíblicos no original grego, será aparecer na tela, que significa respiração, fôlego de vida, que se trata da vida física do corpo. Vemos isso quando Deus ele vai formar Adão. Ele vai fazer um boneco. Esse boneco não tem vida e ele vai fazer o quê? Aqui, ó. Fôlego de vida. É o que temos. Esse fôlego de vida não nos pertence, pertence a ele. Quando Jesus declara ser o caminho, ele está afirmando que por meio dele temos acesso ao Pai. Somente ele que nos leva diretamente a Deus. Sem ele, nos distanciamos de Deus. Antes, o pecado era como uma porta fechada entre nós e Deus. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que acontece?
quando pecamos, se nossos pecados vai fazer isso e isso. Deus, ele não vai, o pecado vai encobrir o rosto dele para nós, ele não vai escutar a nossa oração, porque vai ter uma separação entre nós e Deus. Mas o único que pode fazer essa aproximação é o Cordeiro de Deus. Na cruz, Jesus abriu a porta, deixando aberto o caminho para Deus. Hebreus 10, versículos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote, a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e corpo lavado com água limpa. Assim como o sacerdote, após de ter apresentado o sacrifício no altar, e se lavando na bacia de bronze, através das águas batismais, que nos purifica de todo pecado. Como o sacerdote tinha que estar limpo para passar pela segunda porta do tabernáculo. E assim adentramos a próxima mensagem, a qual estaremos abordando de forma aprofundada sobre essas três portas: caminho, verdade e vida. Espero que Deus ele tenha falado com cada um de nós e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.